Muito bem, estamos aí falando de culpabilidade, falamos aí da imputabilidade, daqueles que são imputáveis e dos que são inimputáveis, tá? Estamos vendo aí a questão da embriaguez. Afinal, quando a embriaguez ela pode excluir a imputabilidade? Quando a embriaguez pode tornar o sujeito inimputável? Vamos ver. Então a gente já viu o que torna inimputável: doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que exclua aí a possibilidade do sujeito entender que o que ele está fazendo é ilícito. Isso torna o sujeito inimputável. O que mais? Vimos aí o que não torna ele inimputável, ou seja, não tem relevância para a culpabilidade, que é a emoção ou a paixão. Isso não exclui a imputabilidade. O que mais? A embriaguez voluntária ou culposa também não exclui. Vamos ver qual a embriaguez que é relevante, então. Parágrafo 1º. É isento de pena, ou seja, inimputável, o sujeito que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A embriaguez ela tem que ser, primeiro, completa. Segundo, não pode ser voluntária ou culposa, tem que ser fruto de caso fortuito ou força maior. Parágrafo 2º, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, mas aí ainda é crime, tá? É simplesmente uma redução de pena. Se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade, ou seja, se a embriaguez continua sendo fortuita, por quê? Porque a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, mas aí não é uma embriaguez completa, é uma embriaguez parcial, ou seja, ele não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Vamos analisar isso com calma. Em primeiro lugar, precisamos definir o que é embriaguez. O que é embriaguez? O que é embriaguez? E o que é embriaguez? Embriaguez, segundo Paulo Queiroz, é a perda total ou parcial da capacidade de autodeterminação em razão do uso de droga, uma substância aí psicoativa que altera a nossa mente. Seja ela uma droga lícita, como o álcool, ou uma droga ilícita, cocaína, maconha tá em trâmite aí, né? O Brasil ainda considera a maconha, o uso de substâncias, uso de cannabis aí, de maconha, crime. Os países da América Latina aqui todos já estão legalizando. Sobrou aí Brasil e Venezuela que ainda não legalizaram, mas está em pauta, o STF vai decidir isso. Então, o uso de droga que altera aí a nossa capacidade de se autodeterminar, é a embriaguez. Então, de acordo com o código, somente a embriaguez involuntária e completa exclui a culpabilidade. Só a embriaguez involuntária e completa. Nos demais casos, a gente é culpável e punível, ainda que com uma redução de pena no caso da embriaguez involuntária parcial. Vamos ver os tipos de embriaguez. Então, a doutrina costuma agrupar aí a embriaguez em 3 grupos. Primeiro grupo, a embriaguez voluntária. A embriaguez voluntária pode ser dolosa ou culposa, já vamos tratar disso. A embriaguez involuntária. A embriaguez voluntária é aquela fruto de caso fortuito ou força maior. E a embriaguez patológica, aqui já é uma doença mental, já é aquele alcoólatra patológico, já é uma doença mental, uma patologia. Então, vamos tratar primeiro da embriaguez voluntária. O que é embriaguez voluntária? A embriaguez voluntária pressupõe o uso livre da droga, ou do álcool, por exemplo, que é uma droga lícita. Se eu estou usando álcool, se eu sei que isso aqui é vodka e eu estou olhando vodka, vou beber. Estou usando isso de forma livre. Estou usando isso de forma livre. Isso é embriaguez voluntária. Ela pode ser dolosa, culposa ou problemada. Como assim? Dolosa, eu uso
Eu bebo álcool com a finalidade de me embriagar. Estou numa festa, estou em casa, estou em qualquer lugar, mas eu quero ficar embriagado. Quero me entorpecer. Fumo um baseado porque eu quero fumar um baseado. Eu quero ficar drogado. Eu quero ficar louco. Então, com a finalidade de embriagar. Isso é uma embriaguez dolosa, uma embriaguez voluntária dolosa. Pode ser também uma embriaguez voluntária culposa? Pode. Pode. Como assim, professor? Bom, estou aqui, me oferecem uma bebidinha. Ah, é alcoólico? É um drinkzinho aí alcoólico, mas é tranquilo, é tranquilo. Isso aí não deixa ninguém bêbado, isso aí, meu, fica tranquilo. Ah, é tranquilo, vou tomar só um. Vou tomar só um. Tomar só um. Você toma um. Toma um drink, e você fala, bom, acho que eu vou tomar mais um. Não vai dar nada, né? Não dá nada, eu vou tomar mais um. Aí você toma. Você não quer ficar embriagado, mas você está tomando consciente, você está ali, você sabe que isso aí pode deixar embriagado, você está vendo que é álcool, você está vendo que é álcool. Vendo que é álcool, você está ciente que é álcool, você sentiu o gosto, mas você falou, não, vou tomar aí e tá tranquilo, não quero ficar embriagado, mas aí por imprudência ou por falta de moderação você acaba ficando, tá? Mas a questão é que você usou isso de forma livre e consciente, sabia que tinha álcool e você foi tomando, beleza. O que mais? Tem também a embriaguez pré-ordenada, aí é mais que a dolosa. Por quê? Porque você já tem a finalidade de cometer um crime, mas eventualmente você não tem coragem de fazer isso. Você fala, putz, eu quero matar, mas não tenho coragem. Eu sóbrio, sou muito bonzinho, preciso tomar uma para ficar mal. Aí pré-ordenada, por quê? Porque você toma para praticar o crime, você se entorpece aí para praticar o crime. Isso é embriaguez pré-ordenada, mas todas elas pressupõem o uso livre e consciente da droga, lícita ou ilícita. E a embriaguez involuntária, professor? Embriaguez involuntária é aquela que não tem o uso livre e consciente da droga. Primeiro, duas modalidades. Embriaguez voluntária, produto do caso fortuito. Caso fortuito. Tem uns exemplos bizarros. A doutrina fala, o cara estava andando, caiu dentro de um barril de cachaça e ficou bêbado. É meio bizarro você pensar isso, né? Mas esse seria um exemplo. Mas uma coisa mais real, Ele desconhece que a substância causa embriaguez. Então, você está acostumado a fumar, você fuma o cigarro de palha que você faz lá, beleza. Aí, alguém fez uma pegadinha com você e colocou uma droga lá, um haxixe, uma outra droga lá, que misturada no seu fumo, e você falou, beleza, meu fumo, você bolou o seu cigarro de palha que você fuma sempre, que não te deixa embriagado, entorpecido, só um cigarro mesmo normal, tabaco, simplesmente tabaco, aí você fumou. Você fumou, só que aí tinha misturado a tua droga, tinha misturado droga no teu cigarro, né? Então você não sabia que aquilo deixava louco, aí você ficou loucão. Mas isso foi por um caso fortuito. Você desconhecia que aquilo causava embriaguez. Você falou, não, isso aqui é meu cigarro normal, tranquilo. Ou então, você tomou um drink lá que você achou que não tinha álcool. Você falou, isso aqui é uma bebida mais docinha e tal, mas beleza, acho que não tem álcool aqui, né? Você bebeu, achando que não tinha álcool, achando que era um suquinho. E aí? Ficou embriagado, mas você não quis, você não fez um uso livre e consciente da substância, da droga, caso fortuito. E força maior, você foi constrangido a beber. Te constrangiu a beber, não, tem que beber, você foi obrigado ali a beber naquela situação que você estava. Você falou, bom, não tem alternativa. Então, involuntária pressupõe o uso da droga, lícita ou ilícita, de forma viciada. Você não teve, o seu consentimento foi viciado, você não teve consentimento, você não quis tomar a droga, beber o álcool, você não quis consumir a droga. Por um desconhecimento ou por uma imposição, você acabou consumindo. Isso é embriaguez involuntária, essa que interessa para a culpabilidade. Essa é a embriaguez que interessa para a culpabilidade involuntária. E a embriaguez patológica
a embriaguez patológica no caso, eu nem coloquei em slide específico, mas a embriaguez patológica, como ela é doença, ela pode ser tratada lá na parte que trata do artigo 26, 27, que trata da 26 aqui, que trata da doença. Se a embriaguez for uma doença mental, alcoolismo, doença mental, e te retirar inteiramente a capacidade de entender, aí já é doença mental, aí não tem mais a ver com embriaguez, tá? Aí já pode ser inimputabilidade pela doença mental, que aí seria o alcoolismo, por exemplo, ou então os craqueiros, zumbi do crack lá, você fala, pô, esse cara já, ainda que ele não esteja drogado na hora, ele já não tem mais a capacidade já é uma doença mental, não é um uso da droga, já é uma doença, ele já é um viciado, enfim, já perdeu, então já está na parte da doença mental. Beleza. Então, o que o artigo 28 parágrafos fala pra gente sobre a embriaguez? Então, é isento de pena, ou seja, não há culpabilidade, não culpabilidade. Em que circunstâncias, moçada? Culpabilidade. O agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, embriaguez involuntária. Embriaguez involuntária e completa. Embriaguez involuntária e completa. Que retira do sujeito a capacidade de entender o caráter ilícito ou de comportar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a embriaguez que exclui a culpabilidade. É pouco, né, pessoal? São poucos os casos. Por quê? Porque a embriaguez tem que ser involuntária. Tem que ser uma embriaguez de fruto de caso fortuito ou força maior. Muito difícil, muito difícil. Parágrafo 2º. A embriaguez também, caso fortuito ou força maior, seja involuntária. A embriaguez involuntária. Só que não completa. A embriaguez que retira a plena capacidade de entender o caráter ilícito de culpa, ou seja, embriaguez involuntária e parcial, involuntária e parcial. Aí ela não vai retirar a culpabilidade, ela só vai ser uma causa de diminuição. Opa, vou fazer o sinalzinho de menor aqui, diminuição, lembra? Maior, menor, diminuição de pena, causa de diminuição de pena, redução de 1 a 2/3, de 1 a 2/3. E a embriaguez pré-ordenada, professor? A embriaguez pré-ordenada não apenas ela não tem relevância para a culpabilidade, ou seja, ela não isenta o sujeito de pena, nem diminui a pena, como pior, ela agrava a pena. Se você for lá no artigo 61 do Código Penal, artigo 61 do Código Penal, você vai ver que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não qualificam ou constituem outro crime autônomo. Ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Por que é uma agravante? Porque o sujeito não tinha a capacidade ou a condição de cometer o crime, foi lá e se embriagou de propósito. Para cometer o crime. Isso é uma circunstância que agrava o crime, que agrava para o crime. Então a pena dele vai ser maior, agrava a pena. Importante saber disso. E aí, nesse contexto é que existe a chamada teoria da actio libera in causa. Actio libera in causa, em latim isso. O que significa isso, professor? Significa ação livre na causa. Ação livre na causa. Vamos ver o que o professor Damásio fala sobre isso. São casos de conduta livremente desejada, ou seja, fruto da actio libera in causa, mas cometido no instante em que o sujeito se encontra em estado de imputabilidade. São casos de conduta livremente desejada, mas cometida no instante em que o sujeito se encontra em estado de inimputabilidade. Se colocou numa embriaguez, por exemplo. No momento da prática do fato, o agente não possuía a capacidade de querer e entender.
houve liberdade originária no ato de ingerir a bebida alcoólica, mas não liberdade atual, no instante do cometimento do fato. Como assim, professor? Lembra que a gente falou, quando a gente estava falando da conduta, que a conduta tem que ser dolosa e o dolo pressupõe conhecimento mais vontade. Dolo pressupõe conhecimento mais vontade. Então você tem que conhecer o fato. Se você matou alguém, você tem que conhecer que o meio que você estava utilizando era um meio hábil para provocar a morte e você tem que querer o resultado, ou pelo menos assumir o risco, dolo eventual. Beleza. O sujeito estava embriagado. Estava muito embriagado, não tinha condição, estava fora de si. Com certeza já presenciaram sujeitos embriagados fora de si, estava vomitando fora de si. Vai lá e matou alguém. Será que ele tinha dolo? Se você for pela interpretação estrita aí do conceito, você vai falar, bom, acho que ele não tinha dolo, Por quê? Porque ele não tinha conhecimento puro e vontade da situação, estava tudo viciado. Mas a teoria da Axio Libera em Causa, ação livre na causa, fala o quê? Na causa, a causa da embriaguez, ele agiu livremente. Então, para beber, na liberdade originária, na causa, no ato de bebida alcoólica, ele teve conhecimento. Na liberdade atual, de matar, não, no cometimento de fato não. Então, a Axio Libera em Causa fala, então não importa se você não tinha conhecimento na hora. Se você bebeu lá atrás, você falou, não, vou beber álcool, você estaria aí assumindo esse risco e criando essa sugestão. Daí a teoria da Axio Libera em Causa. Ou seja, o sujeito matou embriagado, não importa. Se a embriaguez dele não foi uma embriaguez involuntária lá atrás, não importa. Ainda que ele seja completamente embriagado, se ele se embriagou voluntariamente, dolosa, culposa ou pré-ordenada, vai responder pelo crime do mesmo jeito. Se for pré-ordenada, bebeu para ter coragem de matar, vai responder com a pena agravada, inclusive. Se for dolosa ou culposa, vai responder. Por quê? Porque o ato de ingerir álcool foi livre na causa, Axio Libera em Causa. Na causa da embriaguez, do ato de tomar álcool, ele tinha liberdade. Então, é por isso que se explica dessa forma aí a conduta da embriaguez, no caso, voluntária. Então, falamos aí das espécies de embriaguez. Qual a consequência básica, pessoal? Se ela for involuntária, muito bem. Se ela for voluntária, pode ser completa, e aí vai excluir a imputabilidade. Ou se ela for involuntária e parcial, ela vai reduzir a pena. Se ela for patológica, muito bem. A gente é uma doença mental. E a gente vai ver de novo. Se essa doença mental retirar totalmente a compreensão, ele vai se tornar inimputável. Se essa doença mental retirar parcialmente a capacidade de entender o ilícito, vai ser uma redução de pena. E a embriaguez voluntária? A embriaguez voluntária não importa. Em função da teoria que a gente viu aí da Axio Libera em Causa, se você ingeriu o álcool voluntariamente, você viu que era álcool, quis tomar, ou viu que era droga, quis consumir, você vai responder pelas condutas que você praticar no momento que você estiver embriagado. Seja esse uso doloso, seja esse uso culposo, seja essa embriaguez pré-ordenada, ou seja, se eu tomei coragem para fazer, tive que me embriagar. E se a embriaguez for pré-ordenada, no caso, vai ser inclusive uma agravante, nos termos do artigo 61, que a gente viu aqui do Código Penal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá bom. Basicamente isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Do artigo 26, 27 e 28. Embriaguez, do artigo 28 lá, que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade, a embriaguez da forma que a gente acabou de falar, e a imputabilidade verificada a partir da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se ela retirar inteiramente isento de pena, e se não for inteiramente, se for parcialmente, vai ser causa de diminuição. E, logicamente, lembrar sempre que os menores de 18 anos não praticam crime, praticam ato infracional, não tem pena criminal, tem medida socioeducativa. E no próximo bloco falamos dos demais elementos da culpabilidade, quais sejam exigibilidade de conduta diversa e potencial conselho de ilicitude. Beleza, pessoal? Pausa e até o próximo bloco.